dia, pessoal. Bem, nesse vídeo então eu vou conversar com vocês sobre alguns tópicos, tá? E, bom, como está aumentando bastante o número de usuários da estratégia, né? Então tem sido recorrente muitas dúvidas, né? De algumas questões fundamentais aí que a gente vem explicando já no nosso material didático, mas eu vou fazer esse vídeo aqui para reforçar alguns pontos bastante importantes, tá ok? Bem, então nós vamos começar aqui. Bom, primeiramente eu queria falar então sobre o diferencial principal aí da nossa empresa, né? Inicialmente, alguns usuários que vieram usar a ferramenta, né, são usuários que vinham de uma experiência já com uma ferramenta parecida com a nossa, tá? E agora muitos usuários já são usuários que não tiveram outras experiências, estão iniciando, né, com os robôs conosco, tá? Mas algumas pessoas que tiveram experiências, né, alguns meses atrás com ferramentas parecidas, né, metodologia de trabalho diferente da nossa, né, sabem do que eu estou falando, né? Então, vocês sabem que a nossa metodologia é um pouco diferente, né? Nós buscamos no mercado resultados diferentes, correndo riscos diferentes, né? Então, a gente salienta aqui, né, que um dos nossos diferenciais é o ensino contínuo sobre detalhes da estratégia, gerenciamento de risco e momento do mercado. Tá? Então, que venha a ser isso, pessoal. Então, nós queremos sempre ser muito transparentes, tá, com os assinantes do nosso sistema, mostrando todos os detalhes, tá? Não apenas dando um robô pronto para vocês, nós queremos dar os detalhes de como ele funciona, tá? Para você saber o risco que está correndo, os benefícios que você está tendo, tá? Os resultados que você pode alcançar realmente, tá? Então, a gente quer realmente ensinar você a pensar como o robô funciona, tá? Por que ele entra na operação, por que escolhemos determinada média, por que nós entramos com a variação dx tal, tá? Por que nós vamos buscar 1, 2 ou 3 pontos, por que o stop é desse tamanho, é 15, é 10 pontos, tá? Então, nós queremos mostrar para vocês exatamente como funciona, para que você possa montar o seu robô, mesmo que seja parecido com o setup de exemplo, tá? Mas você saiba exatamente o que está acontecendo ali, tá ok? O gerenciamento de risco também é muito importante, né? Qual capital usar no máximo em cada operação, qual o risco correr em cada operação frente à porcentagem do seu capital total, né? Então, e também saber analisar os momentos do mercado, né? Momentos de muita volatilidade, notícias programadas, mercado mudou, nós readequarmos a nossa estratégia ao momento correto, né? Então isso é muito importante para podermos operar continuamente e ter uma rentabilidade boa no médio prazo e longo prazo também, não apenas diariamente, né? Bom, operações seguras com risco controlado e suportável frente às incertezas do mercado. Então é isso que eu falei. Então, nós não trabalhamos com stops absurdos de 100, 200 pontos, aumento de posição indiscriminado, né? Então, na outra ferramenta que algumas pessoas trabalharam, né? Então, para a gente não havia um controle de risco na operação. Então, você entrava aumentando a posição de 5 em 5, de 6 em 6, de 10 em 10, indiscriminadamente. Se o dólar subisse 100 pontos, você seria zerado para a corretora, porque você não ia aguentar ficar com 1000 contratos, com 500 contratos. E a gente fala, parece que é lenda, mas todo mundo que usava aquele sistema e tinha conversas com usuários, sabia que muitos clientes tiveram contas zeradas, né? Contas zeradas de 20 mil, de 30 mil, casos absurdos de clientes que não limitaram perdas em robôs, que tiveram perdas de 100 mil em um dia. Tá? Então isso aí é totalmente falta de gerência de risco. Né? Então nós, quando o cliente inicia o trabalho conosco, nós queremos falar o seguinte: primeiro inicie estudando, pegue nosso material didático, estude, tá? Olhe o gráfico, veja o que o robô simulado inicialmente está fazendo, coloque a estratégia no simulado, tá? Coloque a estratégia no simulado para você se familiarizar com a ferramenta, para você ganhar confiança, saber como ela opera, e somente depois você coloca no real. É muito comum o cliente iniciar já querendo ter ganho. Tá? E iniciar, coloco a ferramenta hoje para funcionar, eu quero amanhã botar no real, porque eu quero ganhar R$ 500 por dia, eu quero ganhar R$ 1000 por dia. Tá? Isso aí
não funciona bem assim. Você precisa treinar sua cabeça para o robô funcionar corretamente também. Tá? Assim como o trade manual exige muito do emocional, o trade automatizado também exige, lógico, num grau diferente, mas ele exige também que você treine o seu psicológico. Você precisa deixar o robô funcionando e não ficar olhando de minuto em minuto. Não adianta. As operações não vão dar certo porque você está olhando. Tá? Então, e você não pode interferir na operação, na sua operação mais abaixo. Tá? Então, é muito importante você iniciar, estudar, simular, depois ir para o real. Tá? Então, siga esses passos que é importante para funcionar. A gente vai ter muito tempo para ganhar dinheiro no mercado. Você vai ter muito tempo. Não precisa ganhar dinheiro no dia seguinte que você assinou a ferramenta. Tá? O importante é você consolidar um estudo, consolidar uma experiência, tá? Para você depois começar a rentabilizar. Tá, ok? Primeiramente, nós temos que pensar em preservar o capital. O dinheiro é a nossa ferramenta de trabalho. Se você desperdiçar o seu dinheiro com falta de experiência, sem um gerenciamento de risco correto, se você perder o seu dinheiro, você não vai ter mais como trabalhar. Então, o primeiro pensamento é preservação do capital. E segundo, rentabilidade. Tá ok? Bom, nosso objetivo sempre é conscientizar o usuário da estratégia que não há dinheiro fácil. Assim, estudo, dedicação e muito trabalho para se conseguir ganhos consistentes e significativos. Tá? Então, se você tem a ideia de que você vai colocar um robô para funcionar e vai ficar rico em 6 meses, isso não vai acontecer. Tá? Você precisa saber o que está interferindo, o quanto você pode ganhar frente ao capital que você tem. Tá? Você quer ganhar R$ 1.000 no dia? Ótimo, dá para ganhar R$ 1.000 no dia. Só que como nós vamos fazer isso? É isso que a gente quer ensinar para vocês. Tá? Como? Qual capital preciso? Qual risco eu preciso correr? Tá? Qual tipo de robô eu vou utilizar? É um robô? São 5? São 10 robôs? Qual plano de Smart Boot? Qual plano de corretora você tem que ter? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Tá? Não existe dinheiro fácil em ramo nenhum. Não é só no mercado financeiro, em nenhum ramo existe dinheiro fácil. Tá? Tudo exige trabalho. Tá? Então, nós estamos aqui para ensinar vocês a conscientizar de tudo que está envolvido para que você possa ter uma operação consistente. Tá ok? Bom, primeiro tópico, diferenças entre resultados simulados e reais. Isso aqui é muito recorrente, né, em perguntas de clientes que começam a ver resultados aí. Tá? Primeira coisa, quando usar o simulado? Bom, eu recomendo usar o ambiente simulado quando você está iniciando nas operações ou quando você está querendo testar uma estratégia diferente. Tá? Então, veja só, se você está querendo iniciar um modelo de robô diferente, então, lógico, você não vai colocar ele diretamente no real. Né? Então, você vai testar ele no simulado, ver os resultados, ver o que diferentes situações no simulado vai interferir. Então, DX de 2, de 3, de 1,5, de gain de 1. Então, isso são os testes do real para ver qual o melhor desempenho. Depois que você chegou no modelo rentável, modelo que você achou interessante, está dando uma taxa de acerto boa, fator lucro legal, você vai colocar esse modelo com capital pequeno, número de contratos menor, exposição menor, no real. Tá. Depois que eu colocar no real, eu vou deixar rodando também no simulado? Não recomendamos. Por quê, pessoal? Resultados simulados não levam em consideração, já temos um vídeo sobre isso, né? Mas, novamente falando, não levam em considerações alguns fatores do ambiente real. Tá? Então, se você não viu esse vídeo, entra lá no nosso canal, tem em detalhes por que há essa diferença de resultados. Mas sempre vai haver. Por quê? Porque o ambiente simulado, simplesmente, ele não existe, pessoal. Tá? É um ambiente fictício que ele utiliza os preços que estão ocorrendo no pregão normal, só que ele não considera vários fatores de book, de ofertas, de pegar a tua ordem parcial ou integral, várias questões. Então, o resultado simulado, ele dá uma aproximação do que pode ser o real, mas não é o resultado que vai acontecer, tá? Porque não leva em consideração o fator concreto do mercado, tá? A compra e a venda. Pessoas comprando, pessoas vendendo. Tá? Então, o simulado é para nós termos uma ideia do que aquele robô vai fazer, do que pode acontecer.
o real e concreto que nós vamos ter é quando colocarmos esse robô para roubar no simulado. Então, se um robô simulado dá R$ 500 e um robô real está dando R$ 300, tá? É os R$ 300 que nós temos. Não adianta a gente querer, eu quero os 500 que o simulado deu no real, no simulado, eu quero ele no real. A gente não pode exigir isso, porque aquele resultado real foi em um ambiente que não é o correto, não é o ambiente verdadeiro. Né? Então nós não podemos exigir. Se essa estratégia deu R$ 300 no dia, é o que ela pode dar nesse dia e não pode ser diferente. O que nós podemos fazer? O quê? Analisar os resultados reais e tentar otimizar os resultados do ambiente real para ter uma maior rentabilidade. Então, fazer variações no real para tentar melhorar isso. Tá? Não tente aproximar o resultado real do simulado, porque isso aí é uma perda de tempo tremenda. Né? Então, por isso não recomendamos você rodar os dois, simulado e real, mesmo robô, porque você vai olhar um resultado e olhar o outro, e você vai ficar decepcionado, ou falar, poxa, eu queria ter aquele resultado e não estou tendo. Simplesmente porque o ambiente simulado está rodando em um ambiente fictício. Aquilo não existe. Tá? Então, é aproximado. Então, o ambiente real lhe traz resultados reais. Tá ok? Então, focamos isso, pessoal. Utilize o ambiente real, focando em tentar otimizar os resultados que ele te proporciona. Tá ok? Bom, gerenciamento de risco. É muito recorrente também perguntas sobre qual capital que eu vou utilizar, quanto massa de contratos que eu posso utilizar com 5, 10, 15, 20 mil. Né? Então, qual a exposição máxima frente ao capital? Bom, nós recomendamos o seguinte, você não pode querer buscar no mercado mais do que ele te proporciona. O que quer dizer isso? Se você tem R$ 10.000 na conta, tá? Você não pode querer ganhar 5 mil no dia. Seria 50% do seu capital. Por quê? Você pode até querer buscar isso. Só que o teu risco aumenta demais quando você quer buscar um resultado tão expressivo frente ao teu capital. Tá, ok? Quanto menor a rentabilidade percentualmente que você vai buscar frente ao seu capital, menor é o risco que você está correndo. Tá? E nós sabemos que o mercado é incerto. Né? Ninguém pode dar certeza do que vai acontecer no mercado. Então, por isso que o nosso robô tem que estar preparado para qualquer coisa. Né? Então, nós temos que prepará-lo para um cenário pior do que o que vem acontecendo. Né? Então, é importante o seguinte, se você tem um capital de 10 mil, por exemplo, então gerencie o teu risco para, em um stop, você ter uma perda de 10% do teu capital no máximo, destinado ao day trade. 15%, 20%, aí você vai verificar o que você suporta uma perda, tanto psicologicamente quanto financeiramente, do teu capital. Né? Então, um stop não pode levar 50% do seu capital. Porque uma estratégia ela funciona, ela toma stop. Entendeu? Então você tem que estar preparado para tomar 2 stops e depois, se essa é uma estratégia vencedora, ela vai recuperar. Mas você tem que ter um jogo de cintura ali para poder trabalhar junto com ela. Né? Então, tem que ter muito cuidado nesse gerenciamento. Então, você tem 5 mil na conta, vai ser difícil você colocar uma estratégia que tem stop de 4 mil. Foge do teu gerenciamento de risco. Né? Você tem que saber, começa pequeno. Se você tem 5 mil na conta, começa com uma estratégia que tem stop de 500. Entendeu? Você vai ganhar o quê? 200 no dia? 300 no dia? Não tem problema. Você vai agregando esse capital para depois aumentar a sua operação. Preservação de capital é importante. Né? Número de robôs operando em modo real. Bom, nós recomendamos sempre o plano, pelo menos o plano Pro da Smart Boot, que você pode rodar 5 robôs. Por quê? Você vai colocar 1, 2 no real e vai simular algumas outras opções de outros robôs que você está pensando, que você está vendo. Né? Então, para você estudar operações, então nós recomendamos pelo menos o plano Pro, né? Para você ter 5 robôs em operação, entre simulado e real. Agora, nós recomendamos o seguinte, se você quer rodar, eu quero rodar 5 robôs reais, tudo bem. Só que lembra do gerenciamento de risco. Então, se os 5 robôs estoparem, qual vai ser a perda? Né? Qual vai ser a perda total de todos os robôs frente ao seu capital? Né? Então, às vezes é melhor você rodar apenas um robô consistente, um robô que gerencia o risco corretamente frente ao seu capital, do que rodar vários robôs. Tá? Então, isso é importante também.
rentabilidade diária vezes capital diário, é isso que a gente falou, né? Então, se você tem 10 mil reais, se você está indo no mercado para buscar 200, 300, 500, pô, é uma rentabilidade por day trade não tão alta. Então, você pode conseguir com mais facilidade, tá? Então, você pode não correr tantos riscos para conseguir essa rentabilidade menor. Então, pode ser mais interessante num médio prazo, tá ok? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Bem, deixando o robô trabalhar continuamente, tá? O que é isso? Bom, quando você inicia nessa estratégia de robô, né, veja só, você quer ver as operações funcionando. Tá? Então, geralmente você não tem muito conhecimento, você quer olhar ela operando e é interessante. Mas chega a um ponto que você precisa deixar o robô funcionando e ter a confiança e segurança que ele vai fazer o que você selecionou. Tá? E se acontecer alguma coisa no mercado atípica, você vai selecionar, né, a sua limite de perda diário, o seu stop da operação. Então nada vai fugir do seu controle. Você sabe tudo o que pode acontecer. Então quando você seleciona um robô, esse robô tem um stop de R$1.000. Ok. Tá? Lá embaixo nos parâmetros do robô também tem limite de perda diário. Então geralmente quando eu vou deixar um robô operando e não vou monitorá-lo por um grande período, uma manhã toda, um dia inteiro, né? Então eu entro lá no limite de perda diário e coloco para ele levar um stop e meio. Isso é questão pessoal, eu faço. Então, se o stop é de R$1.000, eu coloco R$1.500 no stop de perda diária. Por quê? Porque eu vou deixar ele trabalhar, ele vai poder tomar um stop, ainda vai poder continuar operando. Se ele chegar no limite de perda diária de 1.500, ele vai parar de operar no dia. Tá? Então, isso é uma segurança. Então, eu coloco se eu vou funcionar de manhã e só vou entrar à noite para ver o que aconteceu. Tá? O mercado não vai alterar porque eu estou olhando ele. Então, se você ficar o dia inteiro lá olhando, ele entrou, comprou, vendeu, saiu, ganhou, perdeu. O resultado no final do dia não vai ser diferente. Então, isso é um treinamento da cabeça. Tá? Um treinamento de você poder ficar tranquilo sabendo que, pá, se tudo der errado lá, e eu vou perder R$1.500. É o meu stop. Ou é R$500, depende do seu capital financeiro, do seu gerenciamento de risco. Né? Então, eu sei o que vai acontecer ali. Então, eu deixo tranquilo. Deixo o robô trabalhar. Se eu tenho confiança que no longo prazo ele está vindo com resultados bons, né? Ele está fazendo consciente as operações com segurança, eu deixo esse limite lá e deixo funcionando. Eu não preciso estar em se monitorando e até não é saudável que você fique a cada operação verificando o que é depois que você já tem uma certa experiência. Tá ok? Então, isso é importante. Nossos resultados que nós temos acompanhamento são o robô operando das 9 às 17h30. Então, se você deixa só pela manhã, ou só pela tarde, ou só um período, você não vai pegar todo o período que nós estamos estudando, né? Você pode pegar, às vezes, uma manhã ruim que deu um loss na média e à tarde que ele iria recuperar, você não operou e você só ficou com prejuízo. Acontece, por isso que nós operamos sempre o dia inteiro, continuamente, para pegar todos os lucros e todos os prejuízos que o robô vai dar no dia. E no final, vai ter uma rentabilidade boa. Né? Então, nós recomendamos você deixar rodando continuamente. Não há necessidade de ficar muito em cima depois que você já tem experiência no robô. Tá? E, bom, não interferir na operação. Isso aqui a gente sempre salienta, né? O robô está rodando lá, ele tem os seus limites de perdas, limites de ganhos, ele tem o seu stop gain, o seu stop loss, né? E você tem que selecionar isso aí. Você não vai interferir na operação do robô. Está comprado, acho que vai cair, vai lá e zera a operação. Não, isso não é operação automatizada. Tá ok? Bom, então nesse vídeo aí, pessoal, é isso que eu quis, alguns pontos aí. Se alguém tiver alguns pontos que eu não toquei que sejam importantes, né, que você está com dúvida, pode me perguntar, nós lhe ensinaremos aí o que for necessário, tá? Nós estamos aqui para ensinar você a operar realmente. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tá ok? Até mais, pessoal.